Certamente, aqui, nesse auditório, tem muitos que, como eu, vieram do interior, de outras cidades. Com 15 anos de idade, eu resolvi que queria estudar em Teresina. E convenci o meu pai, na última hora, a vir comigo para Teresina, porque se eu avisasse, ele não viria, embora tivesse condição de me manter aqui, né? Mas não tinha a visão. Então, terminei o ensino fundamental, que na época era ginásio, né? Fiz as minhas economias, porque se fosse para as economias dele, dificilmente eu teria sucesso. E estava certo na minha atitude. Ou seja, quando eu avisei para ele que já estava matriculado aqui em Teresina, numa escola, né, e que era para ele vir para me arranjar um espaço, né, para morar, né, e estudar, ele alegou que não tinha condição naquele momento de vir comigo. Eu disse, não tem problema, eu tenho o dinheiro para minha passagem e para a sua. Então, ele não teve desculpa, né? Ou seja, tudo na vida precisa de atitude. Aonde você quer chegar, você precisa tomar uma atitude. O meu pai tinha, sim, condição de fazer o que eu queria, né, que ele fizesse por mim. Mas ele não tinha a visão, né? Então, você tem que ter visão, ver o que você quer e saber o que precisa ser feito para você conseguir, né? Então, o primeiro passo foi esse. Estudei em escola pública, fiz, claro, para me sair melhor, fiz um pré-vestibular, que na época oferecia, né? E com isso entrei para a universidade pública, né? Me formei, como a Maia falou, fiz licenciatura em mecânica pela Universidade Federal, foi um projeto da Universidade Federal, junto com o MEC, na época, e com isso me formei em mecânica. Em seguida, não foi constado nas informações ali, fiz especialização em prática de laboratório de controle de qualidade no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, fiz em Belo Horizonte. Retornei, né? Nessa época já era professor do Instituto Federal do Piauí, professor da área de mecânica, só tinha o curso técnico, e fui, em seguida, fazer mestrado em Engenharia de Materiais na Universidade Federal de São Carlos. Terminando o mestrado em Engenharia de Materiais, fiz o doutorado também, né, na mesma área, doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais. Só corrigindo, né, foi estado que era mestrado em Matemática, né, mas foi mestrado em Engenharia de Materiais. Hoje, aliás, tive uma atuação por pouco tempo na Jaraguá S.A. Indústria Mecânica, em São Paulo, né, mas quando você entra na indústria, você tem uma visão do mundo, né, que a área, né, oferece, e isso foi muito importante na minha vida profissional. Essa formação tem atuação em 3 áreas mais próximas da engenharia, né? Das 30 e tantas, acho que 34 ou mais engenharias existentes no país, eu escolhi 3 bem mais próximas e mais direta com a minha formação. A engenharia em função do desenvolvimento tecnológico. Por que isso? Gente, a engenharia, ela é fundamental num país que quer desenvolver ou se manter desenvolvido. Então, tecnologia, né, é uma palavra muito bonita, e é um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e a aplicação deste conhecimento, viu, através de sua transformação no uso de ferramentas, processos e materiais criados e utilizados a partir desse conhecimento.
Ou seja, né, você vai aplicar o conhecimento técnico e científico, né, através, né, da sua transformação no uso de ferramentas. Né, ferramentas essas que vão te possibilitar a fazer progresso, a atualizar as coisas, né? A partir de quem? No conhecimento, né? Que você também já tem adquirido e vai transformar isso, né? Em algo que vai ser útil para uma nação, para as pessoas e para uma determinada área, né? É um fator determinante, né, para o desenvolvimento econômico das nações. O que é isso? É a engenharia. É um fator determinante para o desenvolvimento econômico das nações, né? E cada vez mais, a criação e a produção de bens de grande valor agregado fazem a diferença na balança comercial de um país. Vocês conhecem algum país onde a engenharia é bem desenvolvida, né, e que está na miséria? Né? Está em dificuldade? Vocês conhecem países menor do que o Brasil, talvez até, eu esqueci de olhar a área, né? Mas se você vê, por exemplo, a Coreia, né, o Japão, né, são gigantes tecnológicos, né, com Samsung, né, Honda, Toyota e outras marcas que estão por aí. O que é isso aí? É tecnologia, é engenharia aplicada, ok? A capacidade de inovação depende de vários fatores, entre eles a existência, quantidade e qualidade de profissionais de engenharia. Sem a engenharia, fica difícil inovar. Sem o conhecimento tecnológico, sem o conhecimento científico, você não tem desenvolvimento. Você precisa fazer ciência, né? Essa ciência transformar em tecnologia e a ciência e a tecnologia usar em função da engenharia. Ciência gera conhecimento. A tecnologia, você vai aplicar esse conhecimento, né, e vai inovar. A inovação, hoje, né, é um grande filão, né, das nações e das empresas, né, que estão a cada dia inovando. Okay? Com a rápida evolução da tecnologia e a consequente obsolescência das existentes, a formação do engenheiro deve privilegiar os conteúdos essenciais, ensinando a se adaptar rapidamente aos novos conhecimentos e técnicas. Há pouco tempo, nós tínhamos, né, tecnologia, né, que hoje a gente nem quer saber. Alguém tem um CD aí? Há pouco tempo era tecnologia, não é? Hoje vocês têm outros dispositivos, né? Sequer querem carregar alguma coisa no seu celular, porque vai tudo para o celular. O engenheiro de materiais, ele trabalha, né, pesquisa e desenvolve materiais adequados a diversas finalidades, e tem outra classe de material em que o engenheiro de materiais pode atuar. Outras classes, por exemplo, compósitos e semicondutores. Semicondutores são derivados da cerâmica, ok? Uma área que está crescente também, dentro da área de cerâmica, que já se torna uma classe de material, são a área de vidros. Nós temos no Brasil especialistas em vidros, também lá na Universidade Federal de São Carlos, entre os 10 maiores pesquisadores do mundo nesta área. A boa demanda proporcional da ciência de materiais, né, setor industrial, e poucos cursos de especialização, já comentamos, né? Inclusive aqui em Teresina tem na Universidade Federal a opção de você cursar engenharia de materiais. Aqui no Piauí você pode cursar engenharia de materiais
mestrado em engenharia de materiais e doutorado em engenharia de materiais. Então, você pode ir até o doutorado aqui no Piauí, em engenharia de materiais, ok? Atualmente, destaca-se forte demanda por esse profissional na reciclagem de materiais. Olha aí, reciclagem de materiais. Estão vendo toda essa papelada aqui, né? Depois, ou vai ser queimado, né? Ou então, provavelmente será colocado na lixeira e recolhido, e o destino talvez a gente não saiba, né? Mas isso aqui pode ser reciclado. E é uma atuação do engenheiro de materiais, a reciclagem. E a reciclagem, hoje, é um filão de mercado, né? O lixo, por exemplo, né, é potencial. O lixo é potencial em geração de energia, né, e outras, compostagem, né, adubo e outras coisas mais que você pode estar aplicando o lixo. Portanto, a reciclagem do lixo, a organização do lixo em casa é fundamental. E é fundamental também uma proposta do governo, seja municipal, estadual ou federal, encaminhamento para isso, de forma que venha, né, trazer retorno, e não sujeira como a gente vê na maioria, né, da cidade aí, e das cidades, né? Toda a abrangência da cidade, e onde você vai, encontra uma coisa que é potencial, né? Em gerar recursos, né, e novas energias, enquanto isso fica atrapalhando a vida da gente, né? Engenharia metalúrgica, né, é o conjunto de conhecimentos empregados na transformação de minérios e metais em ligas metálicas e em suas aplicações. Metalurgia. Metalurgia trata exclusivamente de metais. Claro que depois ela associa, né, esses materiais, essas ligas metálicas, a outros materiais que vão originar o quê? Vão originar os compósitos, né? Composto é a união de dois materiais, né, formando um outro material, ok? Com o profundo conhecimento dos metais e de suas propriedades, esse engenheiro é responsável pelo beneficiamento de minérios e por sua transformação em metais e ligas. É um ramo da engenharia de materiais, né, que os materiais metais, cerâmicos, polímeros, que mais? Compósitos, semicondutores. Essas são as 5 classes de materiais, né, que a indústria, nas quais a indústria classifica. Daí vem outros, né, como, que estão dentro dessas classes, que são novos materiais, né, mas não saem dessas 5 classes, que são os nanomateriais, né? E também tem outros como quasicristais e fractais, ok? Com conhecimento aprofundado dos metais e de suas outras propriedades, o engenheiro metalúrgico é responsável pela transformação dos minérios em metais e ligas metálicas. Já foi. Atuação. O profissional dessa área desenvolve e coordena projetos de tratamento e produção de metais. Além disso, ele combina esses metais com outros, né, como plástico, vidro, que eu acabei de falar, né, formando os compostos, por exemplo. Por estar presente na maioria dos segmentos industriais, é um profissional indispensável em indústria de base e no setor da metalurgia. E o engenheiro metalúrgico, ele pode trabalhar na indústria metalúrgica, né, mecânica, aeronáutica, de mineração, siderúrgicas, tendo um amplo mercado de trabalho para atuar. Ou seja, esse engenheiro aí, ele atua em todos os espaços onde atua o engenheiro mecânico e o engenheiro de materiais. O engenheiro mecânico e o engenheiro de materiais pode atuar em todos esses espaços aí, ok? E a maioria desses espaços, para a atuação dos engenheiros de materiais, mecânico e metalúrgico, estão no sul-sudeste, né? Claro, temos também na região norte, né, no Pará e Amazônia, né, mas a maioria estão aí.
o setor de siderurgia é o que mais emprega, né? São contratados também para a área de transformação desses metais, né, para uso da indústria, né? Engenharia mecânica, que seria o que, para o qual eu teria vindo, mas não poderia falar em engenharia, né, em função do desenvolvimento tecnológico, se não falasse dessas outras também. É a área da engenharia que cuida do desenvolvimento do projeto, da construção e da manutenção de máquinas e equipamentos. Veja só, máquinas e equipamentos são construídos com materiais metálicos, compostos, poliméricos e adjacências, né? Quem processa, engenheiro metalúrgico, engenheiro mecânico, engenheiro de materiais. E quem projeta, o engenheiro mecânico e a aplicação, ok? E aplica. É o ramo da engenharia que aplica os princípios de engenharia física e ciência dos materiais para a concepção, análise, fabricação e manutenção de sistema mecânico. Usa todos os princípios das engenharias anteriores para a aplicação de sistemas mecânicos. Envolve a concepção, produção e operação de máquinas, ferramentas, ok? Atua, né, no desenvolvimento e projeto de máquinas, equipamentos e veículos, sistema, aquecimento, de refrigeração, ou seja, aqui tem sistema de refrigeração, não tem? Tudo bem, não, aqui o sistema de refrigeração não foi um sistema projetado, né, com uma central. Aqui em Teresina, por exemplo, nós temos engenheiro mecânico que é responsável pelo sistema de refrigeração do Teresina Shopping, né? Inclusive é professor do Instituto Federal. Foi quem reformou o sistema de refrigeração da Justiça Federal, né? Que o projeto saiu todo errado e ele reformou. Também é aqui em Teresina, ou seja, o engenheiro mecânico atua tanto na parte de máquinas e equipamentos, ferramentas, como na indústria mecânica, na indústria aeronáutica, indústria naval, né? E refrigeração na parte térmica, né? Tanto de aquecimento quanto de refrigeração. O que mais? Acabou o tempo? Ok. Seu campo de atuação é vasto, viu? Obrigado.